no ar o Hora Extra, que traz as seguintes notícias do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Nesta edição, o Hora Extra traz matérias sobre a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados, assunto que tem gerado muitas ações na Justiça do Trabalho. As questões legais e trabalhistas envolvendo o salário mínimo são os temas do Fique Sabendo desta edição. No quadro de entrevistas, o economista Luiz Alberto Gomes de Oliveira, que também é secretário de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Goiânia, comenta os aspectos socioeconômicos do salário mínimo. A Justiça do Trabalho tem recebido muitas ações com pedidos de indenização por danos morais devido a atos praticados por empregados contra seus colegas de trabalho. Se o fato ocorrer no ambiente de trabalho ou em razão dele, o empregador responde pelos danos causados. O empregador tem naturalmente o dever de cuidado objetivo e deve, por isso, exercer vigilância sobre os atos praticados pelos empregados dele. A legislação, tanto civil quanto trabalhista, é clara quando diz que o empregador é responsável pelo que acontece no ambiente de trabalho. Em razão disso, muitas empresas têm sido condenadas pela Justiça do Trabalho a pagar indenizações por danos aos empregados causados pelos próprios colegas de trabalho. Um caso recente foi o de uma secretária de uma automecânica que foi queimada com ferro de marcar pneus pelo gerente da empresa durante uma suposta brincadeira. A moça sofreu queimaduras e ficou com a marca da empresa no ombro esquerdo. O juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto, da 8ª Vara do Trabalho de Goiânia, considerou como bárbaro o ato praticado e condenou a reclamada a pagar indenização de R$ 38 mil à trabalhadora. A legislação é clara quanto à responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados no ambiente de trabalho? Sim, o Código Civil estabelece expressamente a responsabilidade pela reparação civil, né, pelo empregador dos atos de seus empregados, prepostos e serviçais. Isso é uma forma de garantir, né, o recebimento de indenização pela vítima, já que nem sempre os empregados eles têm condição de arcar com essas despesas decorrentes dos seus atos na atividade da empresa. Então, por exemplo, se um motorista, né, provoca um acidente de trânsito, a empresa pode ser responsabilizada e depois pode tentar reaver aqueles danos causados pelo empregado, né, na justiça. Certo. E as empresas depois podem reaver esses valores se ela for comprovada que ela não teve culpa no dano ocorrido? Na verdade, a responsabilidade é presumida. Há uma culpa, é uma responsabilidade objetiva da empresa. Ela pode tentar se ressarcir do empregado que cometeu o ato se ficar demonstrada a culpa dele. E a única forma da empresa se escapar, né, dessa responsabilidade é se ficar provada a culpa exclusiva da vítima, né, que provocou um determinado ato. Aí sim, mas a responsabilidade da empresa é objetiva se o empregado seu causa um dano a outrem. Um outro caso julgado pelo TRT de Goiás resultou na manutenção da justa causa de um empregado de uma empresa de Catalão. Ele usou fotos obtidas na internet para ridicularizar um colega de trabalho e atribuir-lhe publicamente uma suposta opção homossexual. Na sentença, o juiz reconheceu que houve assédio moral horizontal, quando a humilhação sofrida pelo empregado é provocada pelo próprio colega de trabalho. Nesse caso, a empresa também teria responsabilidade. O que as empresas podem fazer hoje para melhor controlar ou exercer uma vigilância sobre os atos de seus empregados para evitar situações constrangedoras, como assédio moral, sexual, inclusive evitar a responsabilidade da empresa nesses casos? Bom, primeiramente, eu acredito que toda empresa deve hoje preparar um manual, né, de orientação sobre esses assuntos, né, esse manual de conduta. E depois, treinamentos, né, capacitação em relações interpessoais, também educando os funcionários na forma de tratamento. Eu acho que o primordial é que eles entendam o que é essa relação de trabalho.
o que implica uma relação de trabalho e ter o respeito, né, pelo próximo. E aí nós não estamos só infringindo a questão das leis trabalhistas, no caso do assédio moral, nós estamos infringindo direitos do indivíduo, né, que estão inclusive prescritos na Constituição. Então é bom que a empresa tenha isso como modelo de gestão. O salário mínimo é o tema dessa edição do Fique Sabendo, que traz a sua evolução histórica e legal. Veja na entrevista com a juíza Narayana Ranas os aspectos jurídicos do salário mínimo e a opinião da população sobre o assunto. O salário mínimo foi criado no século XIX na Austrália e na Nova Zelândia. No Brasil, surgiu no século XX em meados da década de 30, mas somente no dia 1º de maio de 1940 passou a vigorar com a assinatura do Decreto de Lei 2162, pelo então presidente Getúlio Vargas, que fixou os valores do piso. O salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar para um funcionário. Ele é estabelecido por lei e reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população. Sua criação foi feita com base no valor mínimo que uma pessoa gastaria para garantir a sua sobrevivência. O último reajuste elevou o salário mínimo para R$ 465, um aumento real de 6,39% sobre o valor anterior. Embora o valor mínimo seja estabelecido por lei, vários trabalhadores não recebem nem 1/3 do valor do salário mínimo. Como que a senhora acha que as pessoas sobrevivem com esse valor de um salário mínimo que é de R$ 465? Muito complicado, viu? Muito complicado, porque quem não tem casa própria tem que pagar aluguel, aí não sobra nada. O senhor acha que dá para sobreviver com um salário mínimo? Não, não dá. Porque é o seguinte, eu pago energia muito cara, né? O meu IPTU é caro, né? É muito caro. Nós somos 3 pessoas agora em casa. Nós pagamos, só de energia, eu pago quase R$100. O senhor acha que o salário mínimo de R$ 465 é o suficiente para uma pessoa sobreviver bem? Eu faço minhas palavras do ex-presidente da República, que diz: se eu ganhasse o salário mínimo, eu morria de fome. Tinha que ser mais digno o salário aqui, né, para os trabalhadores, principalmente os pais de família. Esse salário assim, mínimo, isso para mim não é nada, porque não dá para viver, jamais. Se a gente não ganhar um pouquinho, fazer um bico, fazer alguma coisa, não dá não, passa fome mesmo. É possível então que o empregador, ao reduzir as horas de trabalho, possa pagar menos que o mínimo? Ou é necessário a presença do sindicato? No ato da contratação, quando o empregado já sabe que a jornada dele será reduzida e o salário dele será proporcional à jornada, entendo que não há problema algum. Inclusive, o TST já pacificou essa matéria e já sedimentou com a edição da OJ 358, da SBDI 1 do TST, onde ela discorre que para a jornada parcial, há pagamento proporcional. Isso não resta dúvida, não há discussão quanto a isso. O segundo momento que eu não falei ainda, que é o que você perguntou, seria depois que o empregado foi contratado, né, que ele já trabalha 8 horas e já ganha o mínimo, se poderia reduzir essa jornada dele e, consequentemente, reduzir o salário. Eu entendo que isso também pode ser feito, mas aí, nesse caso, desde que haja a intermediação do sindicato, né, e a celebração ou de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, para que se respeite a autonomia livre, né, que essas pessoas têm de fazer negociação e privilegie a autogestão social e a democratização do poder. Em momentos de crise como agora, é possível o empregador reduzir as horas de trabalho e o salário para evitar uma demissão? Na Alemanha, nós tivemos uma grande experiência, que é o chamado Kurzarbeit, que até foi defendido pelo professor da Universidade de Bremen, que ele disse o seguinte, que em momentos de crise, e no caso agora a crise seria mundial, não só brasileira, é possível sim reduzir as horas de trabalho, com consequente redução do salário, para que se mantenha o emprego. Infelizmente, essa prática não foi incentivada no Brasil, apesar de ser permitida em lei. E não só lei recente, não, é permitida pela Constituição Federal, né? O próprio artigo 8º, inciso 6º
da Constituição fala que tem que ter a presença do sindicato nas negociações coletivas. Então, se há algum problema e os empregados preferem manter seus empregos, não vejo óbice para uma negociação coletiva na redução da jornada e redução do salário. Hoje recebemos em nosso estúdio o economista Luiz Alberto de Oliveira, que também é secretário de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Goiânia. Na entrevista, ele comenta os aspectos socioeconômicos do salário mínimo. Voltamos já. Em seus 60 anos de existência, o salário mínimo sempre provocou acaloradas discussões no Brasil. Desde 2003, o reajuste do mínimo chega a 72%, com aumento real acumulado de 46%. Mas qual deve ser o papel do salário mínimo? Combater a pobreza com a melhoria da distribuição de renda? Regular o mercado de trabalho? Qual o impacto do aumento real do salário mínimo sobre a economia? Para discutir essas questões, nós recebemos hoje o economista Luiz Alberto Gomes de Oliveira, que também é secretário de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Goiânia. Carlos Alberto, muito obrigada pela presença. É uma satisfação estar aqui com você. O salário mínimo beneficia atualmente cerca de 42 milhões de trabalhadores brasileiros na informalidade e na formalidade. E também beneficia em torno de 17 milhões de aposentados e pensionistas. O senhor acredita que a recomposição do salário mínimo, ele está estimulando a economia, o mercado interno? Eu tenho convicção de que sim. Na realidade, o salário mínimo não deveria ser um instrumento de distribuição de renda e nem de combate à pobreza. Deveria ser um direito do trabalhador e foi assim que o legislador, quando criou o salário mínimo, no governo Getúlio Vargas, entendia. Um direito que cabe ao trabalhador para ele não receber menos do que aquele valor mínimo que garantisse uma sobrevivência digna a ele e sua família. Uma família constituída de 2 adultos e 2 crianças. Mas desde o surgimento do salário mínimo no Brasil, nós constatamos que nunca ele conseguiu atender a essas necessidades básicas: moradia, alimentação, vestuário, saúde, diversão, vestimenta, transporte. Então ele sempre esteve aquém disso. Durante cerca de 40 anos, o salário mínimo no Brasil perdeu, os reajustes foram inferiores à inflação. Então, a partir de 2003, nós estamos vendo uma nova política visando a recuperação do poder de compra do salário mínimo. Aí essa política visa, inegavelmente, combater a pobreza e recompor o poder de compra da classe trabalhadora. Então, a partir desse momento, nós estamos vendo como um instrumento de distribuição de renda. Exato. E, inclusive, antes da crise financeira econômica global explodir, nós estamos vivenciando um crescimento muito grande do comércio no Brasil. E as regiões que mais cresceram foram exatamente as regiões onde predomina uma parcela maior da população que depende do salário mínimo e da Bolsa Família. Então, eu tenho a convicção de que o reajuste do salário mínimo acima da inflação constitui um instrumento eficaz de combater a pobreza e promover a distribuição de renda. Além do reajuste do salário mínimo, existem outros mecanismos que poderiam contribuir mais e melhor para a extinção ou a erradicação da pobreza no Brasil? Existem outros instrumentos, talvez não tão eficazes. Nós sabemos que hoje nós temos mais de 50% dos trabalhadores brasileiros que estão na informalidade. Portanto, a legislação trabalhista, ela acaba não incidindo sobre uma parte dos trabalhadores. Então, na informalidade, o salário mínimo pode ou não existir. E nós temos um número significativo de trabalhadores brasileiros que vivem com a renda menor do que o salário mínimo. Estão, portanto, na informalidade.
Como instrumentos também eficazes, nós temos um exemplo aqui no Brasil, que é o chamado Bolsa Família. É menor do que o valor do salário mínimo, mas inegavelmente contribui para colocar a criança na escola e aumenta a renda de milhões e milhões de brasileiros. São mais de 11 milhões de famílias beneficiadas com o Bolsa Família. Temos também instrumentos fiscais, tá? E tributários. Esses são muito pouco utilizados no Brasil, beneficiando o trabalhador através do quê? Da redução de alíquota de impostos sobre a chamada cesta básica alimentar. Então, alguns países são muito melhores, bem mais bem-sucedidos do que o Brasil ao longo da sua história, mas através do aumento do salário mínimo e através da Bolsa Família, o Brasil, nos últimos anos, conseguiu reduzir a pobreza e conseguiu fazer com que a economia crescesse e reduzisse o número de famílias que estavam nas classes C e D. Mas a recomposição do salário, esse reajuste, além da inflação que está acontecendo, que o governo está promovendo, ele também pode criar justamente o contrário, fazer com que o empregador, achando que o salário mínimo está muito elevado, também querer contratar na informalidade esse trabalhador? Pode. Nós sabemos que uma coisa é a lei e a outra coisa é a lei de mercado. A partir do momento que o empresário, principalmente a microempresa, não tenha condições de bancar um reajuste do salário mínimo, porque a sua renda está em queda, a renda da sua empresa está em queda, ele pode demitir trabalhadores e pode contratar, se necessário for, trabalhador, inclusive com uma remuneração até menor. Enquanto a economia estiver crescendo, é inegável que esse instrumento é muito eficaz. Se a economia entra em recessão e aumenta o desemprego, sabe? E diminui o rendimento das empresas, aí pode ser que esse instrumento perca a sua eficácia. Mas numa recessão, evidentemente que todos os setores são atingidos e inclusive até o setor público passa a arrecadar menos e pode até não ter condições de pagar salário mínimo, como é obrigado por lei a fazê-lo. O governo Lula já inclusive antecipou o salário mínimo de 2010, avisando que vai ser em janeiro o reajuste, né, a recomposição salarial, e mais ou menos já estipulou o valor que vai ser pago, em torno de R$ 515. Nós estamos em recessão e já está sendo anunciado um reajuste salarial. Nesse momento, seria o momento exato para o governo fazer essa divulgação, fazer esse comunicado à sociedade, ou pode promover justamente um desemprego? As pessoas pensarem, não, eu não vou contratar mais porque já vai ter um reajuste, um novo reajuste salarial. Bom, no mês de abril é mês de apresentação do Executivo junto ao Legislativo da famosa Lei de Diretriz Orçamentária. Então, a União, os estados, as prefeituras têm que apresentar as leis de diretriz e essa lei de diretriz, ela sinaliza uma série de despesas, entre os quais a despesa, inclusive, daquela parcela da população que recebe salário mínimo. Então, a própria Previdência Social, 17 milhões de brasileiros recebem o salário mínimo, sejam aposentados, sejam pensionistas. Várias prefeituras pagam uma boa parte da sua força de trabalho, é o salário mínimo. Alguns até têm um rendimento menor, tem que ter a complementação. Então, é necessário ter uma sinalização. Agora, pela legislação atual, a lei de recuperação do poder de compra do salário mínimo, se estabelece alguns parâmetros, entre os quais a inflação acumulada no período, mais o aumento do produto interno bruto e mais um pequeno ganho real de salário. Então, se prevê que a economia vai crescer 1, 2% este ano, se prevê um IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, em torno de 4,5%, e mais um ganho real. Então, isso possibilitaria o salário chegar a 515, mas é uma sinalização. Vai depender do comportamento tanto da inflação quanto do comportamento do produto interno bruto. Na opinião do senhor, o salário mínimo vai continuar subindo, não só em 2010, mas a tendência realmente de valorização desse mínimo no Brasil? Se o Brasil assume o compromisso
não apenas o governo, mas passa a ser uma questão de Estado, que independe de quem está no governo. Tá? Se realmente ele assume a bandeira de recomposição do poder de compra do salário mínimo, se ele assume o compromisso de melhorar a distribuição de renda, é inevitável que nós continuemos com a recomposição do poder de compra do salário. Mas isso é uma decisão política? É uma decisão política, que eu espero que não seja apenas do governo atual, mas que seja uma questão de Estado, e esperamos que isso se torne realidade. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre o reajuste do salário mínimo. Até já. Estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre reajuste do salário mínimo com o economista Luiz Alberto Gomes de Oliveira. O senhor acredita que é viável a criação de salário mínimo regionais? Por exemplo, a região sudeste é sabida que é a região mais rica do país. Em compensação, a norte e nordeste são realmente regiões em que a pobreza prevalece. Seria justo e seria razoável que no Sudeste o salário mínimo fosse um pouco mais elevado do que nessas regiões? Eu não vejo necessidade de criar o salário mínimo regional. Na realidade, nós já tivemos os salários mínimos por estado. E ele acabou penalizando o trabalhador das regiões mais desenvolvidas, porque, tendo em vista que era impossível que todo o Brasil tivesse um salário mínimo maior, acabava perdurando o salário mínimo das regiões mais pobres. Então, a legislação hoje, ela fixa um salário mínimo a nível nacional, mas permite que cada governo estadual estabeleça um salário mínimo maior do que o salário mínimo nacional. Ele é o mínimo mesmo. Então, esse é o mínimo mesmo a nível nacional, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília pode ter um salário mínimo maior do que o piso salarial a nível nacional. Então, eu não vejo nenhuma necessidade de ter salários mínimos regionais, porque nós poderemos ter salários mínimos estaduais maiores do que o nacional. O que acontece muito quando há o reajuste do salário mínimo é do trabalhador que ganha um pouquinho mais que o salário mínimo e esperar também que esse salário dele seja reajustado. O empregador tem essa obrigação de reajustar o salário desse empregado que ganha mais que o mínimo? Obrigação legal, não. Talvez ele pode se sentir obrigado em termos morais a fazer esse reajuste, ou até estimulado para não perder aquele trabalhador para uma outra empresa. Enquanto a economia estava bem, eu acredito que isso acabou acontecendo. Agora que nós estamos correndo o risco de entrar em recessão, provavelmente isso não vai acontecer. O Brasil ainda, o salário mínimo brasileiro está muito aquém do salário mínimo de outros países. O que impede um reajuste assim que pudesse atender às necessidades básicas do trabalhador? Bom, o que impede é a própria estrutura produtiva nacional. Quem é que paga salário mínimo no Brasil? A Previdência Social paga. São 17 milhões, mais de 17 milhões de brasileiros, ou aposentados ou pensionistas, que recebem o salário mínimo. Se eu tenho um aumento do salário mínimo, um patamar acima do que está tendo, eu vou ter o quê? Um aumento ainda maior do déficit da Previdência, porque ela é deficitária no Brasil. A estimativa de déficit esse ano é de 40 bilhões. Certo. E o salário mínimo, sendo aumentado, vai ter um impacto sobre esse déficit. Prefeituras, principalmente prefeituras de municípios pequenos, também o salário mínimo tem um peso muito grande sobre as despesas com a folha de pagamentos. E existe a lei de responsabilidade fiscal que estabelece um limite de gasto com o pessoal. Então, se eu tenho um aumento do salário mínimo, um patamar muito alto, numa conjuntura adversa que não propicia aumento da arrecadação, essas prefeituras vão ser obrigadas a demitir. E funcionário efetivo não pode ser demitido e não pode ter o salário reduzido. Então, eles podem ser condenados a descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Além das prefeituras e da Previdência, quem mais paga salário mínimo? Microempresas e donas de casa, pagando empregadas domésticas. Então, diante desse quadro,
como não são as médias e grandes empresas que pagam o salário mínimo no Brasil, mas sim o setor público e as microempresas e as donas de casa, nós não temos condições de aumentar o salário mínimo, a não ser gradativamente, ao longo de um período, corrigindo as distorções e as perdas que a classe trabalhadora sofreu ao longo de décadas. Certo. No caso, por exemplo, da Prefeitura de Goiânia, qual é o impacto do salário mínimo? O senhor teria essa informação? É pequeno, mas nós temos ainda um grupo de trabalhadores na Prefeitura que recebem legalmente menos o seu vencimento é menos do que o salário mínimo e teria que ter uma recomposição. Não geraria um impacto como na maioria das pequenas prefeituras, mas geraria uma certa dificuldade. Muito obrigada, Luiz Alberto, pela entrevista. Para a Hora Extra, foi uma honra tê-lo aqui. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês e sempre estarei assim que for convidado. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima edição. Olá, no Hora Extra desta semana você confere as seguintes notícias. O empregador tem responsabilidade objetiva sobre os atos de seus empregados que possam ferir a dignidade dos colegas de trabalho. Os aspectos legais e jurídicos do salário mínimo você confere no quadro Fique Sabendo. E no quadro de entrevistas, recebemos o economista Luiz Alberto de Oliveira, que também é secretário de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Goiânia. Ele comenta os aspectos socioeconômicos do salário mínimo. Não perca!